fica aqui a dica para vocês participarem ativamente do canal. Aqui está o jeito de fazer, né? Você pode clicar em Seja Membro, inscrever-se, tem o conteúdo do Valeu, que é o seguinte: primeira coisa, para participar, né, o de praxe, deixa seu like, faça um comentário, de preferência um comentário que não seja mensagem de ódio, que não seja tentativa de desqualificação alheia, né, mas uma coisa assim educada, porque coisa mal educada não ajuda nada, não acrescenta nada, não serve para absolutamente nada, né? Então, compartilha, inscreva-se, ativa o sininho aqui, ó, o sininho aqui no cantinho, ó, e seja membro, né? Como é que é isso? Você também pode acionar o Valeu, o sistema Valeu, que é o agradecimento ao canal. Se está gostando daquilo que você está recebendo, que você está acessando, você pode comprar aqui uma animação do Valeu Demais como bônus. Aí a gente publica ali o comentário para você, conforme está aqui. É só você clicar lá que você já vai saber como é que é. Agora que eu vou responder algumas questões, vou falar uma coisa que eu já falei lá no comecinho, nos primeiros 3, 4 minutos do nosso encontro de hoje, que é o seguinte: as respostas que outras pessoas derem aqui no canal, né, durante a live, são de total responsabilidade dessas pessoas. Ninguém, exceto eu, Carlos Holanda, e a Simone, que faz parte da nossa equipe, que faz o gerenciamento aqui das mensagens, ninguém, exceto eu e ela, estamos autorizados a responder em nome da escola, mas ninguém está, não fizemos acordo, nem solicitamos que outras pessoas nos ajudassem aqui. Então, se houver uma opinião emitida em torno de alguma questão que foi feita, essa opinião é de responsabilidade externa, não temos como controlar isso, tá? Então, não estamos com parcerias externas, tá ok? Muito bem. Vai, ó, alguém já, vamos ver que várias perguntas já chegaram aqui, né? A Glória pergunta como fica a vida de quem nasceu em agosto. Então, você vai ver ali o Marte passando ali em cima de quem nasceu em agosto. Vai ganhar um dinamismo danado, uma capacidade de ação danada, e se as pessoas começarem a irritar muito, a pessoa se irrita e expressa a irritação, entre outras coisas. Agora, eu vou recomendar que faça uma leitura profissional com um astrólogo de sua preferência para ver o seu caso em específico. Você vai ver como é que vai ter riqueza de detalhes, né, de coisas muito úteis para você ali. O Daniel pergunta: a Lua tem um ciclo de 28 dias, é aproximado, tá, Daniel? Se for o ciclo sinódico todo, você tem 28 para 29 dias, tá? Então a Lua tem ciclo de 28 dias, logo duas luas cheias em Aquário, um calendário lunar com 13 meses, não seria mais sensato? Aí depende do sistema que você quer adotar. Os chineses adotam uma astrologia que tem um calendário lunar, por exemplo, e é uma astrologia que funciona muito bem. Só que é um sistema, uma gramática completamente diferente da que a gente usa com o astrologuês aqui do Ocidente, seja ele o astrologuês mais tradicional, antigo e medieval, seja ele o astrologuês moderno, né? Então, é diferente, até mesmo uma astrologia mais oriental, que é a védica, também vai usar um calendário de 12 meses, que é solar. Você adota o calendário solar. Mas isso não invalida sistemas que adotam o calendário lunar. Agora, tem que ver. A validade não se define por uma lógica que é astronômica, que é alheia ao sistema que é adotado. O sistema ele já está todo montadinho, como um idioma. Um idioma é assim, no português você tem antigamente tinha 23 letras, né, no alfabeto, né? Agora que a gente adotou W, K, Y por causa de idiomas como o inglês, né? Então aumentou o número de letras no alfabeto. Já em hebraico, né, hebraico bíblico, né, hebraico clássico, ele tem apenas 22 letras. E isso não invalida nem o idioma inglês, nem o português, nem o hebraico, não invalida. Em chinês, em japonês, são ideogramas que têm um número diferente, são condições diferentes. Então, aliás, bem diferentes, né? Cada ideograma tem significados completos em si. Então, o sistema tem que se bastar por si próprio. Ele pode adotar uma ou outra coisa vindo de fora, mas se você tentar transformar ele num outro, ele já deixa de ser aquele sistema. Então, é bom, no caso, ver aí a astrologia chinesa, que talvez ele faça mais sentido. A Juliana pergunta: que horror, teria que fazer uma cirurgia, como fica?
Que horror, Juliana. Adorei. Gente, o fato desses aspectos estarem ocorrendo no céu em geral, não impedem ou prejudicam necessariamente um procedimento cirúrgico ou um procedimento, qualquer que seja. Depende do contexto em que você está. E mais ainda, se você puder aplicar isso dentro do seu mapa de nascimento, aí você vai ter uma ideia um bocado melhor. Mas se o seu médico chegou para você e falou: "Olha, nós vamos fazer uma cirurgia na data tal, que é o que eu tenho na minha agenda, está tudo certinho, pode confiar nos profissionais. Então pode confiar. Tá? No máximo que você pode saber ali é se de repente no pós-operatório você vai ficar um pouquinho mais inchada, se não vai, você pode ter uma hemorragiazinha que dá para ser controlada. Então, assim, depende de cada mapa, depende de cada situação. A Maria pergunta, mas não é preciso mudar todos esses sistemas econômicos, políticos, religiões, etc, etc, etc. Ou estamos num planeta em que os humanos respeitam a natureza? Poluição na mente e poluição na terra. Ou nós não temos o sol de graça e o vento e as águas. Quem mandou mexer no petróleo e ter diamante nas mãos? Olha, Maria, eu acho interessante, porque eu vou te indicar aqui a leitura de um livro de um pensador, um filósofo chamado Thomas Moros. O nome do livro é Utopia, que ele fala de uma sociedade perfeita, inclusive é uma ilha, chama, Utopia é o nome de uma ilha, né? Em que é um país que tem um formato de uma lua, né, inclusive. Então leia esse livro, né? O nome, quando a gente diz que existe uma ideia, um sistema de pensamento que é utópico, está baseado justamente na ideia do Thomas Moros, que existem problemas mesmo em utopia. Agora, eu particularmente, lá assim, no meu lado mais idealista, eu acho que tudo devia ser mudado de uma vez por todas. O problema é que as coisas não mudam assim, né? A gente tem que ser realista, pé no chão, né? Então, ah, poderia ser uma coisa muito boa, mas enquanto a gente está vivendo num mundo dual, a gente precisa ter paciência e ter consciência de que é preciso fazer a nossa parte, cada um fazendo a própria parte, sendo ético, sendo correto, tendo consciência. Quanto mais consciência você adquire, mais percepção você adquire também para modificar os seus próprios hábitos. Então, a mudança começa dentro da gente. Me chama de John. Essa eu gostei. John, inclusive, ele está perguntando sobre Vênus e Marte. John me lembra de um personagem da DC Comics, que é da Liga da Justiça, que é o John, que é o Caçador de Marte, né? Me lembrou um pouquinho por causa da grafia do nome. Ele diz aqui: eu tenho Vênus e Marte em Virgem na casa 12, Mercúrio e Júpiter em Leão na 12. Minha vida vai continuar no furacão? Não sei, John. Só você vendo um mapa, uma leitura com um astrólogo, de que você confie com uma consulta individual. Assim, qualquer coisa que eu disser, como eu sempre digo em todas as lives, mapa individual não dá para a gente responder. Fica leviano e eu posso te prejudicar falando uma coisa que não se encaixa no seu contexto. Não adianta, eu posso ver aqui, eu tenho isso, 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 só olhando o mapa, só olhando o mapa. Não tem outra condição, tá? A Kátia Falcão diz assim: boa noite. Por que você associa Saturno em Aquário a intempéries? Por uma questão empírica, Kátia. Toda vez que Saturno passa em Aquário, não é só intempérie, não é só trovoada, chuva, torrente, não. Tem todo tipo de brusca, né, mudança brusca climática. Se você procurar as vezes em que Saturno passou em Aquário, você vai ver que existe uma recorrência disso. São 2 anos e meio da passagem de Saturno no signo. Nesses 2 anos e meio, as mudanças são sempre um pouco inesperadas. Então, é uma análise empírica mesmo, de coletagem de dados. Tá? Agora, simbolicamente falando, Aquário por que Aquário tem esse nome? Porque no hemisfério norte, especialmente quando o sistema astrológico estava passando lá da Babilônia para a Grécia, ele é baseado na climatologia do hemisfério norte. Quando chega ali em fevereiro, né, na virada de janeiro para fevereiro, é, é chegada a época das chuvas em determinadas regiões, sobretudo ali no Oriente Médio, no Oriente Próximo, naquela região ali. Então, é chegada a época das chuvas em várias regiões do hemisfério norte. Então, quando chega essa época das chuvas, por que é aquário? Não é aquário porque é aquário para botar peixinho dentro. É aquário porque vai trazer as chuvas, vai trazer os ventos, trazer a mudança de clima. E Saturno em aquário, coincidentemente, a gente observa isso em termos históricos, coincide com
mudança brusca de sistema climático em diferentes localidades, né? E toda vez que ele passa, é curioso, né? A Cris pergunta aqui, boa noite. Dia 8 de agosto terá uma lua nova em Leão. O que acontece quando a pessoa tem um mapa progredido, a conjunção Lua e Sol progredidos? É isso mesmo? O que acontece quando a Lua tem no mapa progredido a conjunção Lua e Sol progredidos a menos de 5 graus dessa Lua nova no descendente? Cris, primeira coisa, vou te dar duas respostas. Uma, vou tentar responder o que você me perguntou e outra, vou te dar uma recomendação de vídeo. O vídeo tem Atenção com a Rebimboca Astrológica, né, que tem a cara do Macaulay Culkin, fazendo aquele do Esqueceram de Mim. Pois dá uma olhadinha nesse vídeo, porque fazer essa combinação aqui de vai ter uma lua nova em Leão, mas aí ao mesmo tempo na lua progredida vai ficar em conjunção com o Sol. Gente, isso você está tentando juntar duas técnicas tão absolutamente diferentes numa coisa só, para sem um contexto, que às vezes o resultado é nada. Ou você vê uma coisa ou você vê outra. Tá? Então, o vídeo da Rebimboca pode te explicar um pouquinho melhor isso. Agora, quando a pessoa tem no mapa progredido a conjunção Lua e Sol progredidos a menos de 5 graus dessa Lua nova no descendente, não quer dizer muita coisa, não. Você tem que analisar só a lua nova no descendente, vai mexer com os seus relacionamentos, os acordos, os pactos, casamento, as oponências e com eventuais alianças que você vier a formar a partir dessa lua nova durante o mês, durante os 28 dias. O Daniel Russo pergunta aqui outra vez, né? 25 de agosto começa a aliviar? Olha lá o que eu falei, Daniel, tá? Dá uma aliviada assim. A Deus Dedite Crispim pergunta, posso ganhar um processo? Sou aquariana de 3/2. Deus Dedite, seguinte, isso aí é uma questão que somente, né, vendo o mapa de nascimento com progressões, trânsitos, profecções, retorno solar, com análises muito acuradas sobre o caso seu em especial, tá? Qualquer informação, pode ganhar o processo com isso aí, sem eu saber das suas condições pessoais, não tem como responder, né? Uma resposta sobre isso aí seria muito leviana. Tá? Então, a gente, no máximo, pode dizer assim, olha, Deus Dedite é aquariano, né? É um rapaz. Então, no máximo que vai acontecer ali, sabendo que o Saturno está em Aquário, que o Júpiter vai regressar a Aquário, pode ser que você tenha alguma chance ali por causa da retrogradação de Júpiter, mas aí não dá para passar disso. Tá? Acho que não chegou mais nenhuma questão. Deixa eu verificar aqui. Aqui não chegou mais nenhuma. E com isso eu vou me despedindo de vocês e agradecendo mais uma vez a presença de todos e recordando que quem for retomar a análise aí do vídeo, a leitura do vídeo toda, lá no comecinho tem dicas de aprendizado de astrologia, de cursos, tá? E é isso então, gente. Vocês devem estar vendo o aviso para participar das próximas lives. A próxima agenda planetária, como esta que vocês estão vendo agora, só vai acontecer no dia 22 de agosto, às 18 horas. Um beijo!